Só foi a questão de algumas coisas, né, que tinha pegadinhas, né, pegadinhas que vocês tinham que prestar atenção, né, na hora de marcar. Muitas pegadinhas. Alguém levantou a mão, quer falar? Kaique? Pedro, sou eu. Pode falar. Pedro, tem algum estágio aqui no qual que cobra esse conteúdo de licitação? Ano passado não, ano retrasado, a gente tinha um aluno estagiando em 2 empresas públicas, que eram as escolas. Tinha o Cirão e tinha o Ana Vieira. Eles trabalhavam especificamente com o financeiro das escolas, trabalhando exclusivamente com licitações, com orçamento público. Nesse ano, a gente só teve uma única aluna, que ela estagiou no mercantil, acho que lá de Oroz, e que lá o menino também, esse mercantil participava de licitações, e essa menina também viu alguma coisa de licitação lá nesse mercantil. Então, assim, as empresas, onde é que vai trabalhar isso? Ou em empresas públicas, ou em empresas privadas que contratam com a administração pública, que participam de licitações. Mas, assim, vocês vão ver, tem aspectos dessa disciplina que vai ser comum em todas. Quando a gente vai estudando a partir da documentação das licitações, que eu for explicar a questão dos documentos de habilitação, boa parte dos documentos que a gente vai saber as certidões negativas, todas as empresas utilizam. Então, vai ser conhecimentos que vocês vão precisar. Sobre a questão do estágio, nós não temos datas, tá certo? Não existe datas para a questão do estágio. Nós não sabemos como é que será esse estágio, né? Quando é que ele vai acontecer. Acredito eu que vai ser no mesmo molde do ano passado. Vocês vão estagiar lá para janeiro ou dezembro desse ano. Dezembro ou janeiro do ano que vem. Acredito eu, né? Mas vamos esperar as cenas para os próximos capítulos. Contanto que tem um estágio, pelo menos, né? Eu acho que sendo dezembro, janeiro não faz. Estágio vai ter, com certeza. O estágio é obrigatório, só termina o curso técnico com estágio. Então, certeza de ter. Ter estágio vai ter. Agora ninguém sabe quando, tá certo? Mas que vai ter, vai ter. Pode ter certeza que vai ter. Sim, aí vamos aqui. Gente, esse conteúdo de finanças públicas é retirado desse livro aqui, ó, da Maria Silva Zanella de Pietro, do livro de Direito Administrativo, tá certo? Esse livro tem 1.180 páginas, mas aí a gente só vai estudar o capítulo 9. Deixa eu só ir no índice aqui do livro. A gente vai ver só esse a gente estudou parte, tá certo? Aqui na administração pública. Tem algumas coisas que a gente já estudou. Se vocês quiserem dar uma lida depois, mesmo que por cima. Mas o que a gente vai estudar mesmo é o capítulo 9. A gente vai estudar praticamente todo o capítulo 9 e alguma coisa do capítulo 10. Tá certo? A gente vê o capítulo 9 todinho, alguma coisa do... Não, acho que é só o 9 mesmo, porque no 9 ele já junta a parte do contrato. Ou não? Tem um que é... Tem um sobre o contrato, não, é só o 9 mesmo. É porque no livro que eu tenho é uma edição, é a edição 8ª. Esse daqui o meu, acho que é de 2015, e era licitação e contratos. Não, tá aqui, ó, capítulo 8. Ó, é o capítulo 8 e o capítulo 9. Só que a gente começa a estudar pelo 9 e depois a gente vai estudar a parte do contrato. Vamos ver como é que vai ser essa questão do estágio. Então, a gente vai estudar basicamente o capítulo 9. Esse daqui é o livro, tá certo? Da Maria Silva. Eu só fiz transcrever tudo que tem lá para aqui. Para vocês não estarem, né, com aquele PDF enorme de 1.000 e tantas páginas, eu trouxe aqui, né, em 75 para vocês.
Quem pode começar a leitura para a gente? Primeiro, a questão da licitação. Vamos conceituar a licitação. Quem pode começar aí a leitura? Me ajudando aí. Conceito. Deixa eu Pode ler. Aproveitando parcialmente o conceito de José Roberto Drome, pode-se definir a licitação como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Esse daí, ao falar pode parar, Caio. Esse daí é o conceito de licitação para José Roberto Drone. E aí, ele vai, ao longo dos outros parágrafos, ele vai explicar cada pormenor desse conceito. Então, ele vai explicar o que é procedimento administrativo, vai explicar o que é esse procedimento administrativo, vai explicar que esse procedimento ele expressa sobre uma relação entre o ente público da função administrativa, né? A gente vai ver cada pormenor de cada porventura desse conceito. Vamos ver o começo, que ele diz assim, ao falar em procedimento administrativo. Pode continuar, Kaique. Ao falar, pode continuar a leitura. Certo. Ao falar-se em procedimento administrativo, está se fazendo referência a uma série de atos preparatórios do ato final objetivado pela administração. A licitação é um procedimento integrado por atos e fatos da administração e atos e fatos do licitante, todos contribuindo para formar a vontade contratual. Por parte da administração, o edital ou convite, o recebimento das propostas, a habilitação, a classificação, a adjudicação, além de outros atos intermediários ou posteriores, como o julgamento de recursos interpostos pelos interessados, a revogação, a anulação, os projetos, as publicações, anúncios, atas e etc. Por parte do particular, a retirada do edital, a proposta, a desistência, a prestação de garantia, a apresentação de recursos, as impugnações. Pronto. Vamos entender. Licitação é um procedimento administrativo. Quando ele diz que é um procedimento administrativo, quer dizer que é um procedimento da administração pública. Eu já vi um aluno uma vez me perguntar, Pedro, eu tenho uma empresa privada, uma empresa minha privada. Se eu quiser, eu posso fazer uma licitação? Eu disse, não. Por que eu não posso? Porque a licitação só é feita por empresas públicas. Empresas que fazem parte ou da administração pública direta ou indireta. Então, só quem faz a licitação são empresas públicas, tá certo? As empresas privadas, elas participam da licitação em forma, né, que elas vão contratar com o Estado, elas vão vender para o Estado. Então, a licitação nada mais é do que um procedimento feito para que o Estado possa comprar, adquirir bens, produtos, serviços, etc. Numa empresa, por exemplo, se eu quero comprar mercadorias para a minha empresa, vamos dizer que na minha empresa eu esteja precisando de material de limpeza. Eu estou precisando de material de limpeza para limpar a minha loja. Muito bem, eu posso chegar lá em um supermercado, em qualquer loja que eu quiser, e posso ir lá e posso comprar o material que eu quiser, da marca que eu quiser, com o preço que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu posso muito bem chegar e comprar. Só que na empresa pública, na instituição pública, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Tá faltando material de limpeza na escola. Eu posso chegar lá no mercantil lá São Paulo, por exemplo. Estou dando um exemplo. Eu posso ir lá no mercantil com São Paulo, comprar o material de limpeza que está faltando e comprar lá com a marca que eu quiser, o preço que eu quiser, eu não posso. Não pode.
E por que que não pode? Né? Respondendo a pergunta da Marcilene, as empresas públicas não podem escolher, eu não posso escolher, certo? Por quê? E pode escolher através de algo que a gente chama de licitação. As empresas públicas só podem comprar coisas através desse procedimento chamado licitação. O que é uma licitação? É um procedimento administrativo para compra, né, para compra de materiais, de bens, do que a administração pública precisar. Então, por exemplo, se eu quero comprar material de limpeza para a escola, eu vou ter que fazer uma licitação para comprar material de limpeza. E aí, as empresas, né, eu lanço a licitação, e aí as empresas que quiserem vender para a escola, elas vão ter que, vai ter um edital dessa licitação, tá certo? Um edital, carta convite, a gente vai estudar sobre isso depois. As empresas vão lançar propostas para dizer, eu te vendo, né? Vai ter vários itens nessa licitação. Vamos dizer que nessa licitação a escola querer comprar desinfetante, detergente, sabão em pó. Aí vamos dizer, a empresa A colocou o detergente da marca Magia com preço de 70 centavos, vamos dizer. Aí a empresa B colocou o detergente da marca IP com o valor de R$1 e pouco, R$1,10. Empresa C colocou detergente da marca Minuano no valor de R$1,20. Quem é que vai ganhar o detergente? Empresa A, B e C. Depende do quê? Do tipo da licitação. Geralmente, a gente vai estudar o tipo da licitação, geralmente as licitações são por menor preço. Então, nesse caso, quem vai ganhar vai ser a empresa que ofereceu o menor preço pelo aquele item. Então, vai ser o menor preço. Nesse caso, quem vai ganhar vai ser a empresa, no caso, a empresa A, com o item da marca Magia. Mas aí, o que acontece? A escola, ela não pode escolher marca. De jeito nenhum, eu não posso escolher marca. Né? Eu posso dizer, eu quero, lá no edital da licitação, detergente, embalagem 500 ml, ou detergente, embalagem de 1 litro, papel higiênico, branquinho, fofinho, né? Se a empresa chega com produtos e características diferentes do que vamos dizer que eu coloque, licite um detergente de embalagem de 500 ml e ela traga um detergente de embalagem de 1 litro. Eu vou receber? Não vou receber. O financeiro não vai receber. Por quê? Porque eu licitei de 500 ml e trouxe de 1 litro. Existe detergente Magia de 500 ml? Vai ter que existir. Porque se ele disse que lá na licitação o preço de 500 ml era tal, ele vai ter que entregar de 500 ml. Se no dia lá que ele for entregar, ele vai ter que arranjar um jeito de entregar lá uma embalagem de 500 ml, porque lá na licitação estava que ele cotou com um frasco lá de 500 ml. Então, isso dá um problema que vocês não queiram nem saber. Entendeu? Então, tem que ser de acordo com o que está posto lá no edital. Tá certo? E por que isso, Pedro? Por que essa burocracia tão grande? Justamente para evitar algo que a gente vê todo dia nos jornais. E que mesmo com essa burocracia toda, ainda existe tanta fraude que vocês não queiram nem saber. Justamente para evitar a questão da corrupção, né? Seria muito cômodo para qualquer gestor público escolher empresa. Fulano, escolhe que minha empresa, comprar da minha empresa, que eu te dou uma vantagem tal. Escolhe comprar da minha empresa porque... Então, seria muito complicado para a administração pública escolher qual empresa comprar. A pergunta da Marcelene também é muito interessante. E por que não pode escolher marca? Justamente por isso, né? Por que eu não posso escolher comprar sabão Omo, né? Eu posso até colocar sabão em pó, características tal, mas será que só tem um sabão que tem essas características? Né? Eu não posso escolher a empresa, porque escolhendo a marca é a mesma coisa que eu estar escolhendo a empresa.
E a administração pública, ela parte de preceitos públicos. Então, eu estaria escolhendo uma empresa, né? Eu estaria privilegiando uma empresa. Então, por exemplo, sabão. Existem vários sabões em pós que têm as propriedades parecidas com sabão Omo, tá certo? Então, as empresas elas podem colocar marcas, né, de produtos similares àquele que eu comprei. Então, na licitação, eu não vou colocar sabão Omo, eu vou colocar sabão em pó, embalagem de tantas gramas, tarará, tarará, tarará. Eu vou colocar a descrição bem direitinho, mas eu não vou poder colocar a questão da marca. Porque justamente a licitação ela visa, né, preservar essa questão. Então, mesmo com isso, vocês vão ver que tem muita questão da corrupção, né? Mas a licitação é um procedimento extremamente necessário, porque se não existisse a licitação, ainda se não existisse, aí que ia haver corrupção, ainda mais. Por me ensinar o plural de sabão, não entendi, Shelson. Quem levantou a mão pode falar. Ei, professor. Pode falar, Vitor. Pode falar, tu viu. Assim, que tem muitas empresas que se juntam, né? Quando tá tendo a reunião das empresas, aí tem muitas que se juntam só para ganhar daquela, entendeu? Já um termo de corrupção. É o que a gente chama de cartel. Aí dá um total valor. Se nós ganhar, eles falam, né? Se nós ganhar, nós dá tanto. É o que a gente fala de cartel. Isso aí é um crime, tá certo? É um crime. Tem muitos que faz isso. É só o que acontece. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Tá certo? Sobre esses crimes. Então vamos lá, só continuando a leitura aqui. Ao falar em procedimento administrativo, está se fazendo referência a uma série de atos preparatórios do ato final objetivado pela administração. A licitação é um procedimento integrado por atos e fatos da administração e atos e fatos do licitante, todos contribuindo para formar a vontade contratual. Por parte da administração, aí a gente vai ver que quem faz a licitação é a administração pública. E o que quer dizer que a administração pública, ela compra o que quiser. Compra o que quiser, porque parte da vontade dela. Então, de acordo com o que está previsto no orçamento, logicamente, né, que só vai ser licitado o que está previsto lá naquelas leis orçamentárias. Então, para que haja a licitação, primeiramente eu tenho que ter o orçamento, eu tenho que ter a previsão legal daquela receita pública. A licitação é a segunda fase da despesa pública, né? Lembra lá das fases da despesa pública? Eu tenho a programação, a licitação, o empenho, a liquidação e o pagamento, né? A licitação é a segunda fase da despesa pública. Então, é a vontade parte da administração, e aí essa licitação, a gente vai ver daqui a pouco que ela tem uma série de fases. Assim como a despesa pública tem fase, a licitação também tem. Então, nós temos aqui, uma das primeiras fases é a questão do edital. Edital ou convite. Vocês vão ver qual a diferença disso. Toda licitação tem um edital. Vou mostrar para vocês depois um edital de licitação. Depois do edital, nós temos o recebimento das propostas, nós temos a fase de habilitação, a fase de classificação e, por fim, a fase de adjudicação. A gente vai entender cada uma dessas fases depois. Além de outros atos intermediários e posteriores, como o julgamento de recursos, que podem haver, a revogação, a anulação, os projetos, as publicações, anúncios, atos, etc. Por parte de particular, a retirada do edital, da proposta de existência, a prestação garantida, a prestação de recursos, enfim. Essas são todas as fases da licitação, tá certo? Tá tudo aí dentro desse parágrafo. Aí diz assim, a expressão... Sim, Caio perguntou, cartel é crime? Sim, é crime. Previsto em lei da cadeia, né? Cadeia, multa. A expressão fraude de licitação também é outro crime. A expressão entre público
no exercício da função administrativa, justifica-se pelo fato de que, mesmo as entidades privadas que estejam no exercício da função pública, ainda que tenham personalidade jurídica de direito privado, submetem-se à licitação. Isso daqui acontece o seguinte, por exemplo, vamos dizer que aqui no município de Có não tenha escola de ensino médio. Ou vamos dizer que as escolas de ensino médio daqui de Có elas não dá para atender a demanda de alunos que tem para a questão da oferta do ensino médio. Vamos dizer que tenha mais alunos do que as escolas públicas daqui do ICO possam suprir da questão do ensino médio. Então, o Estado pode muito bem matricular esses alunos que não conseguiram vaga nessas escolas públicas, pegar uma escola particular, né? E aí ele vai fazer uma licitação para ver qual é a escola que se oferece, né, que tem condições de receber esses alunos, e aí a escola particular vai receber recursos públicos para manter esses alunos, né, porque é dever do Estado. O Estado tem por obrigação matricular esses alunos, né? É um dever do Estado garantir a matrícula desses alunos na educação básica, né, ensino médio e educação básica. Então, essa escola particular, ela vai receber recursos públicos, tanto para a manutenção desses alunos, né, questão da matrícula, como também vai receber recursos públicos para comprar material de expediente, fazer serviço, enfim. E por essa escola particular estar recebendo de recurso público, ela vai ser obrigatoriamente, né, ela vai ser obrigada a fazer licitação. Então, nesse caso, a empresa privada que recebeu recurso público, ela é obrigada a fazer licitação. Então, todos os órgãos que recebem recurso público são obrigados a receberem, a fazerem a licitação. Então, ele diz assim, note-se que as entidades de administração indireta, com personalidade de direito privado, como empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações costumam ser chamadas por alguns autores de entidades públicas de direito privado, por terem regime de direito comum parcialmente derogado pelas normas do direito público. É o caso dos dispositivos constitucionais que impõem a licitação. Então, por exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma instituição de economia mista. Eu tenho um capital público e tenho um capital privado. Mas por ela receber recursos públicos, ela é obrigada a fazer licitação, o Banco do Brasil. Ela é obrigada a fazer licitação. A Eletrobras é uma empresa pública, pelo menos ainda é, né? O governo aí está tentando privatizar, mas ainda é uma empresa pública. E por ser uma empresa pública, ela é obrigada a licitar. Os Correios também ainda né? Ainda é uma empresa pública. Então, por ser uma empresa pública, ela é obrigada a licitar. Tá certo? Então, todas essas empresas são obrigadas a licitar. Pela licitação, a administração abre todos os interessados que se sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de apresentação de proposta. O que é isso? Quando a empresa ela se aceita participar da licitação, eu sou uma empresa privada, aceito participar da licitação. Então, eu estou aceitando todos os termos que constam lá naquele edital da licitação. Então, no edital de licitação, ele é bem completo. Ele vai estipular os documentos que são necessários para aquela empresa participar da licitação. Vai estar a questão de normas, multas que a empresa pode pagar caso ela desista, certo? Então, a empresa se submete a tudo que está no edital, né? Instrumento convocatório, em outras palavras, é a questão do edital, tá certo? É do edital ou carta convite. Então, no momento em que uma empresa aceita participar da licitação, manda a proposta, ela está se sujeitando a tudo que a administração pública colocou lá naquele edital. Ela aceita, concorda com todos os termos daquele edital.
Então, nesse ato convocatório, vêm contidas as condições básicas para participar da licitação, bem como as normas a serem observadas no contrato que se tem em vista de celebrar. O atendimento à convocação implica a aceitação dessas condições por parte dos interessados. Daí a afirmação segundo qual o edital é a lei da licitação. Em consequência, a lei do contrato. Nem a administração pode alterar as condições, nem o particular pode apresentar propostas ou documentação em desacordo com o exigido no ato de convocação, sob pena de desclassificação e inabilitação, respectivamente. Então, por exemplo, quando era financeiro, né, financeiro da escola, eu que era responsável por elaborar esses editais de licitação, né? Aí, quando era edital, por exemplo, de obra, teve uma obra muito grande lá na escola, que foi a questão da obra dos laboratórios especiais. Não sei se vocês do tempo de vocês ainda, não sei se vocês ainda chegaram a acompanhar, que antes, eu acho que não era do tempo de vocês não, né? Que logo no começo da escola, aqueles laboratórios especiais, que hoje tem um laboratório de mecânica e hoje que tem um laboratório de biologia. Mas aqueles laboratórios, não existia nada naqueles laboratórios, era só o galpão, tá certo? E aí foi feita uma licitação para a reforma desses laboratórios, né? E aí, quando eu fui elaborar o edital da licitação, era interessante que essa empresa tivesse um engenheiro civil, né? Um engenheiro civil e um engenheiro elétrico para acompanhar toda a obra. Então, como é que eu garanto e sei que uma empresa tem realmente um engenheiro civil? Dentro da edital de licitação, eu coloquei um dos documentos obrigatórios, era o CREA da empresa. O CREA é como se fosse um certificado que a empresa tem de registro desses profissionais, no caso do engenheiro civil e do engenheiro elétrico. Então, eu exigi, dentro da documentação, um dos documentos de habilitação para que a empresa pudesse participar dessa licitação era comprovar que ela tinha engenheiro civil e engenheiro elétrico no seu quadro de composição, né, de funcionários, bem como na proposta de preço tinha que estar a assinatura do engenheiro civil e do engenheiro elétrico. Então, as empresas que não apresentassem essa documentação em conformidade com o que estava previsto no edital seriam desclassificadas. Então, quando a administração pública ela coloca a vontade dela. Então, a administração pública, ela diz bem direitinho o que ela quer na licitação, né? O que é obrigado, o que não é obrigado. Então, quando a empresa ela aceita participar da licitação, ela está aceitando a tudo que consta lá no edital, porque o edital é a lei da licitação. Tudo vai ser conforme o que está previsto naquele edital. Se, por exemplo, lá deu o exemplo lá do material de limpeza. Se eu coloquei um detergente de 500 ml, a empresa lá no dia que eu for receber o material, ele não pode me chegar com um detergente de 1 litro, porque eu licitei um detergente de 500 ml, não foi de 1 litro. Tem que ser tudo conforme o que está na licitação. Ah, Pedro, mas aí a empresa pode me questionar. E é a mesma coisa eu trazer 1 litro de detergente e 2 embalagens de 500? Não é a mesma coisa. O que estava na licitação não era 500 ml, você tem que trazer de 500 ml, de acordo com o que estava lá na sua proposta de preço, de acordo com o edital da licitação. Inclusive, a empresa pode até não aceitar aquele material, a empresa fica pendente de pagamento, e se ela se recusar a entregar aquele material, ela pode até sofrer uma multa pela administração pública pela não entrega daquele material que foi contratado. Então, assim, vocês podem até me perguntar, Pedro, então qual é a vantagem, né? Qual é a vantagem? Se é tanta burocracia, se as empresas privadas, elas sofrem tanto em toda essa burocracia, qual é a vantagem de uma empresa privada participar da licitação? Tem vantagem? Tem, e muita gente. Tem empresas que só vivem vendendo para o Estado. Grande parte da receita de várias empresas
é a questão do Estado. Você vê empresas pequenas, você vê empresas que não vendem nada, né? Você olha a loja não tem praticamente nada. Mas pode olhar que aquela empresa está participando de licitação, está participando de uma licitação, está vendendo para o Estado. Tem empresas que só sobrevivem disso, vendendo para o Estado. Tá certo? Então, finalmente, aí vocês podem até perguntar, Pedro, por que eu tenho que estudar isso? Eu não vou trabalhar em empresa pública. Eu vou trabalhar na empresa privada. Né? Eu sonho em ter uma empresa privada. Para que eu tenho que estudar isso? Justamente, gente, porque as empresas privadas, elas contratam com a administração pública. Então, entender isso aqui é fundamental, né? Você, como financeiro, seja de empresa pública ou privada, você tem que entender disso, porque rola muito dinheiro, tá certo? O Estado, ela contrata, né, essas empresas, ganham muito dinheiro através dessas licitações. Gente, lê aí esse último parágrafo, eu tô aqui com o negócio do aparelho tá machucando minha boca, eu não aguento falar muito tempo, não. Alguém, por favor, vocês estão aí? Momento Sessão Espírita, Terra para Marte, vocês estão aí? Alguém lê, por favor? Momento Sessão Espírita, vocês estão aí, né? Aquele, ó. Pode ler, Shelson, por favor. Alguém lê, por favor, esse último parágrafo? Finalmente a expressão possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará mais conveniente para ela. Pode continuar. Para a celebração do contrato, encerra o conceito de licitação. No direito privado, em que vigora o princípio da autonomia da vontade, o contrato celebra-se mediante a apresentação de uma oferta que o outro aceita. No direito administrativo, a licitação equivale a uma oferta dirigida a toda a coletividade de pessoas que preenchem os requisitos legais e regulamentares constantes do edital. Dentre estas, alguns apresentarão suas propostas que equivalerão a uma aceitação da oferta de condições por parte da administração, e a estas cabe escolher a que seja mais conveniente para resguardar o interesse público dentro dos requisitos fixados no ato convocatório. Obrigado, Soraya. Então, quando ele diz assim, finalmente, né, a possibilidade de formular de proposta. Então, as empresas privadas, elas podem elaborar a sua proposta do jeito que elas quiserem. Ela deseja participar da licitação? Ok. Ela não é obrigada a colocar um preço que ela não é obrigada a fornecer. Então, sabendo, tem lá a licitação, né? Eu sou uma empresa que eu vendo material de limpeza, tá certo? Aí a escola tal, né? A escola profissional de cola lança uma licitação para compra de material de limpeza. Tá. Aí tem lá. A empresa, ela pode colocar, se na licitação tem vários itens, se é a listagem de material de limpeza, tem lá detergente, desinfetante, sabão em pó, água sanitária, ácido muriático, vassoura, rodo, sabão em barra, o que mais? Vassoura, pano de chão, enfim, tem vários materiais lá. Se a minha empresa não vende vassoura, eu não vou cotar vassoura. Eu elaboro a minha proposta do jeito que eu quiser. Se eu, por exemplo, eu não vendo ácido muriático, eu só vendo desinfetante, detergente, desinfetante. Então, eu só vou cotar detergente, desinfetante e detergente. Eu só vou colocar de acordo com o que eu vendo, que a minha loja vende. E aí a empresa também coloca o preço que ela quer. Eu posso vender, eu coloco lá na proposta, detergente R$2. Se eu vendo detergente por R$2, eu coloco lá por R$2. Sabendo que aquela licitação ela tem um critério. O critério vai ser o tipo daquela licitação. Geralmente, né, a gente vai estudar depois quais são os tipos de licitações, mas geralmente o tipo é menor preço.
Então, se a licitação é menor preço e eu coloco o detergente por R$2, sabendo que pode vir outra empresa que coloca o detergente com preço menor do que eu. Então, eu estou sujeitando a não ganhar aquele item, tá certo? Então, por isso que acontece muito falcatrua, né? Como o nosso amigo Vitor falou, né? Tem empresas que pegam e combinam, né? Os preços da licitação. Sabendo que isso é crime, tá certo, gente? Isso dá até cadeia. É o crime de cartel. Empresas se juntarem antes da licitação e combinar preço, né? Isso acontece muito. As empresas da licitação chegam e combinam, fulano de tal, coloca aqui tal preço, tu coloca um preço maior para eu ganhar essa licitação, aí eu te dou tanto dinheiro, né, para tu sair da licitação. Isso é só o que acontece, tá certo? É só o que acontece. Mas, enfim, é crime, né? É crime, se for pego, dá uma pena, uma cadeia que você não queria nem saber. Então, só terminando aqui, né, no direito brasileiro, pode falar. Quem foi que levantou a mão? Não, só ia falar, professor, que é muita gente presa, hein? E eu vou dizer, a enrolada é grande. É muita gente presa que falta a cadeia, viu, pra esse povo. Acho que por isso que eles nem... O tanto de pessoa que o cara veio contar na reunião, meu Deus do céu. Pois é, quem acompanha, só eu sei, viu, Vitor? Eu que trabalhei 5 anos com isso, eu passei 5 anos da minha vida trabalhando exclusivamente com isso, com licitações. E eu participava desde o começo, né, desde a elaboração do edital até a prestação de contas. Né? Então, eu sei bem como é que funciona todo o processo, tá certo? Mas acho que não tem ninguém que saiba de todas essas falcatruas do que eu, viu? Sei porque eu convivi de perto. No direito brasileiro, né, a Lei 8.066, a disciplina que disciplina as licitações e contratos de administração pública, indica no artigo 3º os objetivos da administração, permitindo a formulação de outro conceito. Então, outro conceito para licitação. Licitação é o procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos, que tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, promover o desenvolvimento nacional e garantir a isonomia entre os licitantes, né? Interessante que ele traz aqui o princípio da isonomia, né? Tratar os licitantes. Licitantes são quem? São as empresas que participam da licitação. Então, isonomia é você tratar os licitantes, né, de forma não igual, né, mas tratar os iguais, né, na medida de subdesigualdade, né? Não é tratar igual, né? Isonomia tem, acho que eu não sei se vocês viram, tem uma imagem que explica bem direitinho. Quando eu estiver falando sobre, depois eu vou procurar essa imagem para mostrar para vocês. Mas é como se você tivesse aqui uma cerca, né? Depois eu vou procurar essa imagem. Você tem uma cerca, aí você tem 3 pessoas. Você tem uma criança, né? Uma criança bem baixinha, né? Aí você tem um adolescente bem aqui, né? Essa criança só tem perna. Tá certo? E você tem um adulto bem altão, tá certo? O que seria isonomia, né? Ou equidade, né? Como a Larissa. É você dar condições para que todo mundo consiga participar, né? Aí você coloca um banquinho aqui para a criança ficar alta, né? Ser justo, né? Acho que vocês lembram, né? Isonomia, né? Tratar todos de forma igual, de acordo com sua desigualdade. E aí, quando se fala de licitação, tem empresas que são mais iguais do que outras, tá certo? Tem empresas que são privilegiadas pela administração pública. Privilegiadas em que sentido? A gente vai ver isso depois. Mas existe uma lei, que é a Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123, se eu não me engano, de 2006. Ela vem justamente alterar essa lei aqui, ó, a Lei de Licitações, a Lei 8.066/93. Essa lei, ela estabelece um tratamento diferenciado para as pequenas e médias empresas na questão da contratação
com a administração pública. Então, tem licitações que elas são exclusivas para pequenas e médias empresas. Só quem pode participar são empresas pequenas. Então, e por que isso? Justamente porque empresas pequenas não têm capacidade de concorrer da mesma forma que uma empresa média ou uma empresa grande. Uma empresa média, por exemplo, que fabrica um produto, ela tem um preço muito menor do que uma empresa pequena, que compra desse fornecedor maior. Então, justamente para trazer essa questão da equidade, né, da isonomia, que foi estabelecida essa lei, né, complementar 123, né, de 2006. Para você lembrar, a lei 123, né? A lei 123 de 2006. É uma das leis importantes quando se fala, né, de licitação. Eu vou passar essa parte de direito positivo e vou direto para a questão dos princípios. Quem pode ler aí a questão dos princípios? Marcilene, gostaria de ler? Enquanto tu vai lendo, eu vou tender ali o galo. Espera aí, viu? Deixa eu voltar aqui. Pode ler aí, viu? Pode ler, viu? Pode ler. Não há uniformidade entre os doutrinadores na indicação dos princípios informativos da licitação. José Roberto Drones. Indica 2, o da livre concorrência e o da igualdade entre os concorrentes. Eu não sei esse nome, Sayres Lazo. Também aponta 2, o da igualdade de todos frente à administração e o escrito cumprimento do edital. Adilson Abreu Dailari fala em 3 princípios. Os da igualdade, publicidade e rigorosa observação das condições do edital. A esses três, Celso Antônio Bandeira de Mello acrescenta o da possibilidade de disputante fiscalizar o atendimento dos princípios anteriores. L. Lopes Meirelles relaciona o maior número de princípios. Procedimento formal, publicidade, igualdade entre os licitantes, sigilos das propostas, vinculação aos termos do instrumento vocatório, julgamento objetivo e a adjudicação compulsória. Estou nervosa. Uma primeira observação é no sentido de que a própria licitação constitui um princípio a que se vincula a administração pública. Ela é uma decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público. Deixa eu só ajeitar aqui, viu, Marcilene? Parei só um pouquinho, só para a gente entender. Primeiro, que são princípios. Os princípios é como se fosse a questão dos mandamentos. Não, mas deu certo. Os princípios são os mandamentos, né? É como se fossem os mandamentos da licitação. Os mandamentos é como se fosse uma lei, tá certo? Não pode jamais ser, como é que eu posso dizer? Eles vão nortear a licitação, é como se fosse uma lei. Eles não podem ser jamais, de forma alguma, serem negligenciados ou serem não atendidos, tá certo? Eles é como se fosse uma lei, tá certo? Os princípios, eles que vão reger toda a questão da licitação. E aqui nós temos alguns autores que são importantes quando se fala da questão da licitação. Nós temos um dos autores principais na questão do direito, né? Quem gostar aí de direito, né? Quem pretender, tem alguém aí da turma que pretende fazer direito? Tem alguém aí da turma que quer fazer direito? A Lívia, né? Vai dar certo. Lívia, Marcilene, Tuliane, mais alguém? Povo corajoso mesmo, viu? Que eu também tenho vontade, Francisco, eu também, ainda se Deus quiser, ainda vou fazer, né? Futuramente, quem sabe, mas eu também tenho vontade de fazer direito. Celso Antônio Bandeira de Mello é um dos principais juristas brasileiros.
Se eu não me engano, ele também foi, ele foi ministro do STF. Mas ele é um dos principais juristas brasileiros constitucionais. Ele tem vários livros escritos na questão do direito constitucional. Ele acrescenta, além desses princípios de igualdade, a questão da publicidade, o LIMP, né? Vocês lembram lá do LIMP? A licitação, ela praticamente, a gente vai ver esses princípios, mas principalmente são esses três. Vocês lembram do LIMP? Eu já falei sobre o LIMP para vocês. Os princípios da administração pública, eu já falei para vocês. São 5 princípios da administração pública. Eu acho que eu já falei para vocês. Nunca falei do LIMP. Meu Deus do céu. Vocês nunca ouviram falar do LIMP? Já exemplificou na lousa, eu lembro. O LIMP são 5 princípios da administração pública. Legalidade. Lembra lá. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então tem que ter lei para se fazer qualquer coisa. No caso da licitação, tem que existir a lei. No caso, a lei, na licitação, é o edital. O I é a impessoalidade. Então, impessoalidade. Eu não posso jamais... A gente vai falar depois desses princípios, estou só adiantando. Mas o princípio da impessoalidade, quando se fala de licitação, eu jamais posso fazer uma licitação para atender vontades próprias. Né? Então, vamos dizer, lá na escola, eu vou fazer uma licitação para material de expediente. Ninguém precisa de marca-texto. Vamos dizer que na escola ninguém precisa de marca-texto e eu coloco marca-texto. A escola não está precisando de pendrive. Eu coloco pendrive lá na licitação, só porque eu quero comprar, eu como gestor público. Poder comprar? Poder até pode, né? Mas estaria ferindo um princípio, que é o princípio da impessoalidade, que eu estou utilizando o recurso público para atender uma demanda pessoal. O princípio M, né? O princípio da moralidade. O que é o princípio da moralidade? É a questão da corrupção em si, né? A moralidade, que não é moral, que não vai com a ética, né? É ético eu fazer uma licitação para privilegiar empresa A ou empresa B? Se eu sei que empresa A vende tal produto, aí eu coloco a descrição igual ao produto daquela empresa, que só aquela empresa consegue vender. Isso fere o princípio da moralidade. Tem muitas empresas públicas que faz isso, coloca a descrição do produto, só falta colocar a marca. Mas se você ver a descrição, é do mesmo jeito, só vai ter aquela marca que vende. Isso vai contra o princípio da moralidade, não pode fazer isso. Eu descrever, né, na licitação, não posso exigir marca, mas eu posso exigir uma descrição. Aí você pega o edital da licitação, você coloca lá a descrição bem direitinho, que só tem aquela marca que vende aquele produto. Tá certo? Aí o P é o princípio da publicidade. Todas as licitações, obrigatoriamente têm que ser públicas. Ela tem que ser publicada na internet e todo mundo tem que saber daquela licitação, né? Para quem quiser, eu até acho que teve uma aula que eu mostrei para vocês o portal de licitações do Estado do Ceará. Mostrei até a escola, mas depois eu posso mostrar de novo para vocês. Eu acho que eu mostrei para vocês. Quem quiser ver as licitações, pode chegar lá ver o edital, pode ver qual foi a empresa que comprou, qual foi o preço que foi contratado, tudo é público. Quando se fala de recurso público, tudo é público. Então, a publicidade é um dos principais princípios da licitação. E o E é a eficiência. Eficiência, né? A questão da agilidade. Por mais que
por mais que a licitação seja um procedimento extremamente burocrático, ela visa justamente atender esse princípio da eficiência. Por exemplo, comprar com menor preço, né? Você contratar, né, entre os licitantes o menor preço, né? Então você está sendo eficiente, né? Você não está gastando recurso público desnecessariamente. Você está comprando, né, aqueles produtos que têm uma certa qualidade, né, mas tem um preço adequado para a empresa. Marcelene fez uma excelente pergunta. Tem alguma punição para quem for contra essa punição? Tem sim. Fraude de licitação, né? Se você desrespeita qualquer um desses princípios, seja integrantes da administração pública, ou seja, pessoas alheias, né, particulares, elas podem sofrer o crime, as penalidades pelo o crime de fraude de licitação, né? Se você está fraudando algum princípio, você está fraudando a licitação. Você pode ser preso e pagar uma multa, né, de acordo com o preço daquela licitação. Aí tem outro jurista bastante importante, que é o Eli, né, a Eli Lopes Meirelles. Eu tenho até um livro dela. Vou até mostrar para vocês depois, bem antigo dela. Ela é um dos principais autores quando se fala de licitação. Inclusive, ela é uma das primeiras autoras que vai falar sobre licitação no Brasil, tá certo? Sempre quando vocês forem ver materiais falando sobre licitação, você vai ver Eli Lopes Meirelles. Quando se fala de direito, sempre a gente fala muito, né, na questão, né, da doutrina, né? Você tem a doutrina e a jurisprudência, né? A doutrina, você tem a lei, né? Você tem a lei, você tem a doutrina e você tem a jurisprudência. A lei é o que está posto na lei, a doutrina é o que os estudiosos do direito dizem sobre aquele tema. Então, por exemplo, a Eli Lopes Meirelles é uma estudiosa do direito nessa parte da legislação, tá certo? Então, ela dentro do direito, você considera tanto a lei como a doutrina como a jurisprudência. A jurisprudência nada mais é do que um entendimento de juízes sobre um determinado tema. Então, você tem esses três pilares. Dentro do direito brasileiro, a Eli Lopes Meirelles e o Celso Antônio Bandeira de Mello são dos principais autores do que fala da questão da licitação. Essa autora desse livro também, ela é bastante conceituada. Quando você lê materiais sobre licitação, ela é bastante... eu vou até passar esse livro depois para vocês. Quando se fala de direito administrativo, ela é uma das principais pessoas, né? Os que pretendem fazer direito, né? Um dia, os corajosos, né? Vou passar esse livro depois para vocês. Direito administrativo da Maria Silva de Pietro. Sim, vamos lá. Então, uma primeira observação, né, no sentido de que a própria licitação constitui um princípio a que se vincula a administração pública. Ela é uma decorrência do princípio da indisponibilidade do endereço público e que se constitui de uma restrição à liberdade administrativa na escolha do contratante. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Em outras palavras, porque o texto jurídico ele é meio rebuscado, né? Quando ele diz uma restrição, é que a administração pública ela não pode escolher uma empresa para comprar. Ela não pode chegar numa loja tal e escolher comprar naquela loja, né? Eu tenho que fazer um procedimento chamado licitação. Né? Se eu quero comprar qualquer coisa, eu tenho que fazer esse procedimento. Eu não posso chegar a uma loja e comprar, né? Justamente pelos aqueles princípios. Aí eu vou só passar até chegar à questão dos princípios em si. O primeiro princípio é o princípio da igualdade. Quem pode ler aí esse princípio? Sim, já acabou a aula, né? 2h50. Vou deixar esses princípios para a próxima aula, tá certo? Porque senão vai ficar muito cansativo.
vocês vão dar uma lida, tá certo? Tarefa dessa semana, que eu sei que vocês não leram de semana passada, mas a tarefa dessa semana é vocês ler essas páginas. Eu vou dar, eu acho que até a página que termina os princípios. Deixa eu ver aqui qual é. Pronto, até a página 15. Até aqui, ó. Aqui onde fala... Não, não é aqui não. É até... Pronto, é até isso aqui, o princípio da licitação sustentável. É até a página 14, até aqui, ó. Até antes do tópico 4. Então, vocês vão ler o tópico 3 todinho, princípios. São umas 10 páginas, né? Começa da 4, vai até a 14, são 10 páginas que vocês vão ler. Então, vão ler e fazer um fichamento, tá certo? Vai ser como atividade, eu vou até colocar depois, se vocês postarem depois, né? A atividade é só vocês fazerem um fichamento, um resumo pequeno. Coloca lá os princípios e fichar. Princípio da igualdade, o que diz o princípio da igualdade? Aí vai estar o princípio da impessoalidade, princípio da isonomia. Vocês vão fazer uma espécie de fichamento, dizendo tudo bem direitinho, o que os princípios dizem da licitação. Você vai pegar a partir desses princípios e vai fazer um fichamento. Princípio da igualdade, o que diz? Você faz pela apostila. Aí você vai pegando o que tem aqui, tá certo? Você vai, ficha, pega o que tem mais importante naquele princípio e vai fazendo o fichamento, né? Vai ser a primeira atividade da questão. Vocês vão ler, tá certo? A primeira atividade é ler e depois de ler vocês vão fazer esse pequeno resumo, né, dos princípios. Eu posso mandar depois. Aí eu vou colocar lá na plataforma para vocês postarem, tá bom? Não sai ainda que eu vou tirar a